Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de estarmos juntos aprendendo mais de Deus. Nesse trimestre estamos aprendendo 500 anos da Reforma Protestante. Todos podem pregar. Hoje, na lição número 2, traz esse mesmo nome. Todos podem pregar. O pastor Leandro Santos está aqui com a gente, enriquecendo ainda mais a aula de hoje. Já tratamos do tópico número 1, né, pastor? O Sim. pregador. Agora vamos falar da pregação. Pregação e exemplo. O que é então a pregação e que tipo de exemplo nós temos? Pois bem, a pregação nada mais é do que um discurso bíblico. Agora, esse discurso tem que estar acompanhado de vida. Certo. Não adianta eu discursar uma coisa e viver outra coisa totalmente diferente. Perfeito. O próprio apóstolo Paulo disse que a nossa vida é como uma carta lida diante dos homens. Eu sempre digo que o exemplo não pode substituir a pregação e nem a pregação deve substituir o exemplo. Perfeito. As coisas devem andar juntas. Eu devo viver o que prego e pregar aquilo que eu estou vivendo. Em alguns casos, né, em perspectiva, eu demoro 20 anos para preparar um sermão, porque eu preciso de uma experiência histórica de vida para dizer, nisso eu vivi. É assim? Sim. Claro que não é tudo, né? Exemplos é exemplos de boa conduta, exemplos de bom caráter, gerando o fruto do Espírito, tem a propriedade e a autoridade do exemplo de pregar. Mas falo em algumas situações específicas. Sim, com toda certeza, até porque o sermão que é vivido é um sermão que vem do coração, é um sermão que não vem somente do intelecto. E com certeza, um sermão que vem do coração é um sermão que não atinge só o intelecto, ele atinge também o coração e gera mudança de vida. E quando falamos de pregação, nós falamos também de uma importante missão. Na verdade, eu acredito que a pregação é a mais nobre de todas as missões, tão nobre que até os anjos desejaram ter esta oportunidade de poder pregar, mas Deus deu ela a nós. Deu aos homens. E aqueles que pregam podem sentir-se privilegiados por causa disso. E não pregam, ou pelo menos não devem pregar qualquer mensagem, devem pregar uma mensagem que ela é inspirada. Com certeza. A respeito da mensagem inspirada, eu sempre digo que a estrutura do ministério, ela tem um preço. Os livros têm um preço, o seminário que o pregador faz tem um preço, até a nossa revista da Escola Dominical é um preço simbólico, mas tem um preço. Mas a inspiração, ela é de graça porque ela vem de Deus. Certo. Então, além de nós nos prepararmos nos livros, na Escola Dominical, nos seminários, é necessário nós buscarmos em Deus esta inspiração, e a inspiração que vem de Deus vai atingir exatamente aquilo que o nosso ouvinte está necessitando. E falando de ouvinte, que é o tópico, é o tópico número 3, falando de ouvinte, então eu já entendi, né, minha chamada geral, minha chamada ou minha específica, me preparei, vou colocar em prática, entendi da pregação e do bom exemplo, de uma importante missão, a mais nobre missão, como o senhor fala, também entendi que a mensagem ela é inspirada, mas aí eu me deparo com o público. Que público que eu vou encontrar? Aqui é uma coisa muito importante, até porque existe a cosmovisão, que é a visão que nós temos do mundo, que é a visão que nós temos das pessoas. Existe um provérbio judeu que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Perfeito. E dentro desta cosmovisão do ouvinte, existem algumas barreiras. Por exemplo, existe a verdade que é relativa. Hoje em dia, para o mundo, não existe mais uma verdade absoluta. Aquilo que você pensa, aquilo que é sua verdade, talvez não seja a minha verdade e talvez não seja também a verdade do seu ouvinte. Isso aqui é uma barreira. Outra barreira que existe hoje em dia por causa da cosmovisão, a falta de autoridade. As pessoas hoje em dia pensam que aquilo que o pastor prega, aquilo que o professor ensina, aquilo que o líder lidera, são apenas ideias que devem ser respeitadas, mas não devem ser impostas sobre as pessoas. E a outra barreira que há é a busca pelos prazeres. Porque uma pessoa que tem uma verdade relativa, uma pessoa que não existe para ela uma verdade absoluta e não existe autoridade sobre ela, ela vai fazer o quê? Vai buscar os prazeres. Então, eu como pregador, preciso entender e preciso tentar colocar no intelecto, no coração do meu ouvinte, que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, que a palavra de Deus, ela tem autoridade independente da pessoa que esteja pregando ela. Pode ser uma criança, mas ela tem autoridade sim. E por último, se a pessoa entender
que a palavra de Deus é uma verdade absoluta e que ela tem autoridade, ela não viverá uma vida em busca dos prazeres, mas em busca daquilo que é correto. Então nós vamos encontrar nesse público pessoas que elas estão precisando de Deus, que elas estão precisando conhecer esse valor absoluto, que não é algo que negocia. Quando ouço a voz de Deus, eu não escolho vou ser obediente nisso e naquilo não serei. Ou então aplicarei parte dessa palavra e parte não me convém. Então, a palavra do Senhor, ela é absoluta. Com certeza. E o ouvinte, né, o público a quem vai ser pregada essa palavra, é um público que precisa de Deus. Logo, a primeira coisa é entender que ele é também dependente de Deus. Como o pregador, né? O pregador, ele já reconhece que ele é dependente de Deus. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E é essa a mensagem que eu preciso levar. Com toda certeza. E muito bem, e aí as pessoas elas são alcançadas pela palavra. E o que é a palavra que é semeada no coração dessas pessoas, o que gera na vida delas? Eu acredito que o ser alcançado pela palavra já também aponta o ponto 3 da nossa lição, que é a palavra que alcança e que transforma. Uma palavra apenas que me alcança, mas não mexe comigo, não mexe com a minha maneira de viver, com os meus conceitos, com os meus comportamentos, ela não alcançou o seu alvo. Jesus falou alguma coisa sobre isso, né, na parábola do semeador? Com toda certeza, Jesus falou sobre a semente que alcança alguns corações, em alguns elas não frutificam, mas há um detalhe em tudo isso aí. Jesus diz que existem corações em que a palavra não frutifica, mas em todas as terras, em todos os corações, a palavra brota. Ou seja, por mais que a palavra não gere uma mudança, ela vai causar algum efeito. Mas nós não podemos nos conformar somente com o efeito. Nós temos que desejar a transformação, a mudança, os frutos, que é a transformação da vida da pessoa. Maravilha, extraordinário. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar a enriquecer a aula. Deus continue abençoando o seu ministério, em nome de Jesus. Obrigado. Para nós concluirmos, então, a aplicação pessoal da lição número 2 está na página 16. Você pode acompanhar, você que tem a Bíblia ou a sua revista, ou melhor. Ao longo dos séculos, milhares de pessoas têm sido transformadas por pregações inspiradas pelo Espírito Santo. O pregador é apenas um canal que Deus usa para mostrar sua vontade por meio da mensagem ministrada. Glórias a Deus. Receba isso e aplique isso na sua vida, no seu ministério, e em espírito nós nos encontramos na nossa escola dominical. Deus abençoe, a paz do Senhor.